Bom dia a todos. Chegamos ao nosso terceiro dia de Renascem, conduzidos pelo Espírito Santo. Nós estamos, durante esses 3 dias, nos dedicando à meditação dos 3 munera, as 3 tarefas, tria munera, os 3 munos de Cristo, os 3 munos do ungido. Nós vimos que na Sagrada Escritura a unção é dada ao profeta para que ele fique calado, ouça verdadeiramente Deus e possa falar em nome de Deus. A unção ela é dada ao rei para que ele tenha força e assim ele possa também eliminar e combater a maldade. A unção é dada ao sacerdote e é sobre o sacerdócio que nós gostaríamos de falar no dia de hoje. Só um pequeno lembrete que eu não comentei no dia de ontem, quando eu falava do rei. Vocês, como padres, vão muitas vezes administrar o sacramento do batismo. E no sacramento do batismo, não é usado somente o óleo do Santo Crisma, que simboliza a presença do Espírito Santo e a unção, mas é usado também o óleo dos catecúmenos. Qual é o significado espiritual do óleo dos catecúmenos? O óleo dos catecúmenos hoje ele é passado somente no peito da criança ou no peito da pessoa que vai ser batizada, mas na igreja antiga esse óleo ele era passado no corpo inteiro da pessoa. Vocês sabem que no ritual de batismo antigo da igreja dos primeiros séculos, o batismo acontecia num prédio à parte. A comunidade inteira estava reunida na basílica para celebrar a vigília pascal, era a noite de Páscoa, noite da ressurreição de Cristo. Depois de feitas as leituras, feita a homilia, começava-se o rito de batismo, então se saía em procissão. Os padrinhos, juntamente com os catecúmenos, iam para o batistério. E lá no batistério, os catecúmenos tiravam as roupas e eram batizados nus, entravam na piscina e lá eram batizados. E por isso depois recebiam a veste branca, porque realmente tinham tirado a roupa para ser batizados. Antes do batismo, ou no próprio ritual de batismo, ou dias antes, durante a quaresma, durante os vários escrutínios. Vocês sabem que os escrutínios quaresmais eram verdadeiros exorcismos, e são ainda verdadeiros exorcismos. O catecúmeno é ungido com óleo dos catecúmenos no corpo todo. O que significa isso? Os lutadores antigamente, as pessoas que iam lutar, eram ungidos com óleo porque eles acreditavam que o óleo transmitia uma força para os músculos para poder lutar. Ora, antes de entrar no combate com o demônio, os cristãos eram ungidos no seu corpo com o óleo da luta, o óleo dos catecúmenos. Por isso, o óleo dos catecúmenos é um óleo de exorcismo. E esse exorcismo, ele ainda hoje é claro no ritual revisto no Vaticano II, ainda está lá na oração que o padre faz logo depois que ungiu a criança ou ungiu a pessoa, que ele seja liberto do mal. É uma oração de libertação. Então, só para lembrar que existe esse óleo dos catecúmenos, que é um óleo que também está ligado a essa realidade do rei que luta contra o mal, que luta contra a maldade, que luta contra o poder das trevas. Bom, hoje queremos falar
dos sacerdotes. Como é que nós podemos falar hoje de sacerdócio? Em primeiro lugar, eu não gostaria de falar, como nós não estamos falando nesses dias, concretamente do ministério ordenado. Gostaria de falar, em primeiro lugar, do batismo. As nossas reflexões dos 3 múnera, real, profético e sacerdotal, têm sempre partido do batismo, e é daí que nós queremos partir. O padre Joseph Ratzinger, no seu livro O Novo Povo de Deus, e também em muitos outros livros, como Cardeal, ele insiste muito numa realidade que acontece com o batismo, com a conversão. Conversão e batismo são 2 realidades que estão intimamente ligadas. Quer porque se supõe que o adulto que se deixa batizar é porque se converteu, quer porque a criança batizada um dia precisa tomar posse do seu batismo, e isto é realmente uma questão da conversão. O Papa diz o seguinte, e isso é muito importante para nós partirmos aqui para a nossa reflexão a respeito do sacerdócio. No batismo, na conversão, acontece uma mudança de sujeito. Se você está anotando, anote essa ideia porque ela é importante. No batismo existe uma mudança de sujeito. O que quer dizer uma mudança de sujeito? Mudança de sujeito quer dizer que a pessoa, de alguma forma, deve morrer. O batismo é uma morte por afogamento. A pessoa que entra na piscina batismal entra num túmulo. Nós sabemos que a piscina batismal era e sempre foi considerada pela igreja como sendo, ao mesmo tempo, um túmulo e um útero. É interessante isso. Túmulo, porque ali se morre. Útero, porque ali se nasce. Então vejam que quando nós celebramos o batismo, nós entramos no mistério pascal, nesse grande mistério de morte e de ressurreição. Nós costumamos, muitas pessoas na pregação, dizerem assim, o centro da nossa fé cristã, não é? A celebração mais importante do ano é a Páscoa, porque o centro da nossa fé cristã é a ressurreição. Ali existe um problema. O centro da fé cristã não é a ressurreição, é o mistério pascal, no qual está a ressurreição. Por que é que eu insisto em falar em mistério pascal? Porque nós, cristãos, estamos nos tornando os grandes inimigos da cruz de Cristo, como diz São Paulo aos Filipenses. São Paulo aos Filipenses diz que existem algumas pessoas que são verdadeiros inimigos da cruz de Cristo. E nós estamos esquecendo a cruz de Cristo. Não é possível haver ressurreição se não há morte. Não é possível eu ressuscitar se eu não morri. Acontece que o pessoal agora quer ressuscitar sem morrer antes. É como um jogador que quer abraço, mas não fez o gol, entendeu? Como é que você quer abraço se você não fez gol? Você precisa morrer para ressuscitar. Ressuscitar todo mundo quer, mas ninguém quer morrer. Mas me digam, como é possível isso? É uma contradição. O mistério pascal é um todo que não pode ser dividido. São 2 lados de uma só moeda. A morte da Sexta-feira Santa significa também ressurreição no domingo de Páscoa. O padre Joseph Ratzinger, no seu Dogma e Anúncio, foi traduzido pela Loyola, ele diz com toda clareza, não tem direito de cantar aleluia na manhã de Páscoa quem não chorou sua própria morte e a morte de Cristo e o pecado na Sexta-feira Santa. Não tem direito de cantar aleluia quem não chorou. Só canta aleluia quem chorou, quem morreu. Se você não entra na morte pascal, você não entrará
na dinâmica da ressurreição pascal? Por que é que nós nos tornamos, entre aspas, inimigos da cruz de Cristo? Por que é que há isso? Gente, nós somos de alguma forma inimigos da cruz de Cristo porque saiu da moda a teologia da cruz. E saiu da moda em todos os matizes ideológicos. É interessante, eu vou dar o exemplo da teologia da libertação e o exemplo da renovação carismática, que são aparentemente dois extremos do espectro ideológico aqui no nosso país, e são os dois grupos, digamos assim, mais representativos, ou pelo menos os dois grupos mais barulhentos, né? Por que é que o pessoal da teologia da libertação se tornou verdadeiros inimigos da cruz de Cristo? Porque se você pregar a respeito da cruz de Cristo para o povo, se você pregar para o povo, para eles abraçarem a cruz de Cristo, você está alienando o povo. Porque o povo tem que abraçar a cruz, eles vão parar de lutar. Você chega lá para um grupo de operários que não recebem um salário digno e você diz: olha, meu filho, abraça a sua cruz. Não é? A teologia da libertação, com a sua tendência marxista, que é mais do que tendência, a sua alma marxista, ela vai dizer: não, nós não podemos alienar as pessoas desse jeito. Então não pregue a cruz de Cristo. A cruz de Cristo só é lembrada pela teologia da libertação como grande injustiça contra a qual nós devemos nos revoltar e por isso lutar. Mas ninguém fala de abraçar a cruz de Cristo. Na teologia da libertação não existe essa coisa de abraçar a cruz de Cristo, porque isso é alienar o povo. E também a renovação carismática tem culpa. Por que é que a renovação carismática tem se tornado verdadeira inimiga da cruz de Cristo? Tem se tornado, veja, ela não é no início, no seu fundamento ela não é isso, mas ela tem se tornado. Porque se você pregar a cruz de Cristo, as pessoas vão parar de pedir a cura, os carismas, os dons e os milagres. Se você chega para uma pessoa que está com câncer e diz: meu filho, abrace a cruz de Cristo, essa pessoa não vai clamar a cura, pelo menos é isso que eles pensam. E se não vai clamar a cura, vamos voltar, não é, novamente à situação em que os carismas não são celebrados, não são realizados, não são colocados em ação. O carisma da cura só existe se a pessoa pede, e se ela abraça a cruz, ela não vai pedir. Por isso ninguém fala mais de aceitar a cruz. Deu para notar? Corre para um lado, corre para o outro, nós estamos fritos de qualquer jeito. Mas nós temos que compreender o seguinte: tanto a teologia da libertação como a renovação carismática, somente quem espera a ressurreição final, tendo abraçado a cruz de Cristo, é que luta pela transformação da realidade. E somente quem espera a ressurreição final, abraçando a cruz de Cristo, é que pode receber pequenos sinais dessa ressurreição, que são os carismas aqui. Os carismas no dia de hoje. O carisma, ele é uma antecipação da ressurreição final. É um tira-gosto, é uma pequena antecipação do que acontecerá. Mas para isso é necessário abraçar a cruz de Cristo. Bom, voltemos à teologia do Papa. O Papa Bento XVI então nos diz que no batismo acontece uma verdadeira mudança de sujeito. Mudança de sujeito quer dizer aqui o seguinte, gente: nós precisamos morrer. Todo batizado é um homem morto. É por isso que, por exemplo, quando as pessoas que vivem em sociedades pagãs, como por exemplo, você vai lá na Índia ou na China, onde existe um grande número de cristãos convertidos, adultos, eles têm um nome pagão, que é o nome que eles receberam e no qual eles são registrados no cartório, mas quando eles se convertem e são batizados, eles recebem um nome cristão. Então, o nome de pagão daquele sujeito é Xin Li,
por exemplo. E no dia do batismo, ele recebe o nome de André, um nome cristão. E ele é chamado entre os cristãos com aquele nome. Por quê? Porque morreu uma pessoa e nasceu outra. É um novo nascimento. E é exatamente nisto que está baseada a vida religiosa. Nós temos lá no fundo um grupo de monges, pode olhar lá na entrada, olha lá que beleza. Os monges vamos pedir ficar de pé, os nossos irmãos do Mosteiro de São Bento. Olha, vamos dar um salva de palmas para eles. Uma alegria tê-los no nosso meio. O monge beneditino, quando ele entra no noviciado, ele recebe um novo nome. Por quê? Porque é uma conversão, é um tomar o batismo a sério, é morrer para o mundo. Ninguém se iluda, gente. Nós usamos batina preta e os monges usam hábito preto porque nós morremos. Isso é uma mortalha. Isso é uma mortalha. E isso é uma lembrança para os cristãos. Todos os cristãos. Que nós morremos no nosso batismo. Morremos. São Paulo escreve na primeira carta a Timóteo: nossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus, no céu. Quer dizer que você morreu. Existe uma mudança de sujeito. O Papa Bento XVI insiste isso em vários livros dele. Quando você é batizado, alguém morre e alguém passa a viver. E quem é esse alguém que passa a viver? É Cristo. É exatamente aquilo que diz São Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nós pegamos o tema do nosso retiro da carta de São Paulo aos Gálatas, uma carta belíssima, das cartas de São Paulo, não é? Além da 2 Coríntios, que é extremamente autobiográfica, a carta de São Paulo aos Gálatas, ela tem trechos de autobiografia de Paulo, preciosíssimos para nós compreendermos a vida de Paulo e a sua história. Mas eu gostaria que você abrisse, se você está com a Sagrada Escritura aí, abra na carta aos Gálatas, capítulo 2. Versículo 19. No final do versículo 19, São Paulo diz assim: com Cristo eu fui pregado na cruz. Em latim, cum Christo cum crucifixus sum cruci. Eu estou citando o latim porque é mais fácil de você perceber, não é, do que o grego, que é o que São Paulo inventou uma palavra nova. Ele diz con crucifixus. Em grego, stauros é cruz, syn é com cruz. Eu sou concrucificado com Cristo. Eu sou crucificado juntamente com Cristo, isso quer dizer que eu preciso morrer, eu morro. E São Paulo diz aquela frase belíssima que nós repetimos, mas nem sempre nos damos conta do que é que está por trás. Ele diz exatamente isso: eu vivo, versículo 20, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Todo mundo quer dizer é Cristo que vive em mim, mas ninguém quer dizer o não eu. Ou seja, o não eu é importante. O que é que permite que eu seja Christos? Nós estamos vendo nesses dias os tria munera, real, profético, sacerdotal. Muito bem, os 3 munos de Cristo. O que é que permite que eu seja sacerdote, profeta e rei, como Cristo é sacerdote, profeta e rei? É necessário que não seja eu. Não eu. O não eu é muito importante. Vejam, se o Padre Paulo chegasse aqui para vocês e dissesse: eu sou o Cristo, vocês chamariam o SAMU com a camisa de força para me levar
para o hospital psiquiátrico, não é isso? Eu não posso dizer eu sou o Cristo. Porque essa pretensão de dizer eu sou o Cristo é exatamente aquilo que impede você de ser o Cristo. Você tem que dizer o quê? Não eu. O não eu é muito importante. Já não sou mais eu. É Cristo que vive em mim. Então, deixa eu dar uma dica bem prática. Eu vou continuar a explicação, mas aqui eu já quero tirar uma conclusão bem prática para a sua vida pessoal. Você está sofrendo? Seu bispo está perseguindo você? Você está sendo perseguido pelo reitor? Quer essa perseguição seja verdadeira ou paranoica, porque às vezes a gente acha que é perseguido, né? Que nós estamos sendo ignorados. É interessante isso. Tem pessoas que se acham tanto o centro do mundo, que elas não são capazes de dizer, vejam, ninguém liga para mim. É muito doloroso dizer ninguém liga para mim. Então é melhor dizer, o mundo inteiro está contra mim. Porque pelo menos você fica importante. Importante de forma negativa. Mas é muito difícil a gente nós assumirmos a nossa verdade. Sabe qual é a nossa verdade? Nós não somos tão importantes assim. Nós não somos nem os mais perseguidos e nem os mais aclamados. A gente às vezes pensa que o reitor passa o dia inteiro maquinando coisas contra nós, ao invés de nós assumirmos o fato de que no fundo, eu não sou tão importante assim, para ele ficar pensando o dia inteiro em mim. Mas tudo bem. Se você é perseguido, se o seu bispo persegue você, se o seu reitor persegue você, se formadores perseguem você, se seminaristas perseguem você, seja essa perseguição real ou virtual, paranoica da sua cabeça, deixa eu lhe dar uma dica para você sair dessa. Você está aqui sendo perseguido. Saia de você. E olhe para você lá. E diga, não sou eu quem estou sendo perseguido. Cristo está sendo perseguido em mim. Entendeu? Isso vale para qualquer sofrimento na vida. A cura, o passo para a cura dos nossos sofrimentos se dá quando você é capaz de olhar para o Cristo que agoniza em você, na sua vida e na vida do outro. Como diz o filósofo Pascal, Cristo está em agonia até o fim dos tempos. O Cristo que está sendo crucificado. Eu sou crucificado com Cristo na cruz, eu vivo, mas não eu. Não sou mais eu quem vivo. Cristo vive em mim. É necessário que haja esta mudança de sujeito, é necessário que haja esse novo sujeito que surge a partir da minha conversão. De tal forma, meus irmãos, que nós saibamos que quando eu leio aquilo que está no Evangelho, o Evangelho, de alguma forma, é um resumo da minha história, da história da humanidade, da história do seminário, da história da diocese, da história da igreja, da história do mosteiro. O Evangelho é isto, ou seja, o que acontecerá. Você quer saber o que vai acontecer na sua vida, na vida da igreja, na vida da diocese, do país, do mundo? Cruz e ressurreição. Haverá esta realidade, como diz o Catecismo da Igreja Católica, a igreja irá acompanhar o seu divino fundador no seu destino último de morte, paixão, morte e ressurreição. É isto a história, minha história, a história da humanidade. Haverá cruz e ressurreição, mas não queira ressurreição sem cruz. Então, como é que nós devemos compreender o sacerdócio batismal? O sacerdócio batismal é isso. É exatamente isso que nós acabamos de ler na carta aos Gálatas. Mas para ficar mais claro ainda, abra na carta aos Romanos, capítulo 12. Na carta aos Romanos, capítulo 12, São Paulo diz assim, logo no início:
Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus. Isso quer dizer o seguinte, São Paulo está dizendo como nós dizemos no nosso dia a dia. Gente, pelo amor de Deus. Entendeu? A linguagem é solene. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus. São Paulo está de mãos juntas, suplicando de joelhos e dizendo para nós, gente, pelo amor de Deus, façam isso. O que é que ele nos exorta a fazer? Pelo amor de Deus. Oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. Esta é a vossa verdadeira liturgia. Liturgia é isto. Liturgia, meus irmãos, não é a gente fazer uma série de rituais bonitinhos. Liturgia é oferecer a mim mesmo, o mundo inteiro, na patena, no altar, no santo sacrifício eucarístico, oferecer o mundo e a mim mesmo. Eu vos suplico, façam isto, diz São Paulo. Isto é o sacerdócio. Vocês sabem que aqui no Brasil, a teologia da libertação tem se esforçado para dizer que nós, presbíteros, não somos sacerdotes. E que não existe sacerdócio ministerial no Novo Testamento. E que, na verdade, Jesus era leigo, não é? Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era leigo. E que não há sacerdote no cristianismo, porque em lugar nenhum os apóstolos são chamados de sacerdotes, em lugar nenhum os bispos são chamados de sacerdotes, os presbíteros e os diáconos. Ninguém é chamado de sacerdote no Novo Testamento, portanto, não há sacerdócio na igreja. E essa ideia de sacerdócio, dizem os teólogos da libertação, entrou na igreja quando? Quando em 313, Constantino oficializou a Igreja Católica e então o paganismo entrou dentro da Igreja Católica. Então se começou a usar dentro da liturgia católica um paganismo. Então eles, vejam só como é que eles dizem ideologicamente isso, gente. Eles dizem assim, vejam a liturgia de vocês. Vocês usam incenso como os sacerdotes pagãos greco-romanos usavam. Vocês usam casulas, que era a veste dos senadores romanos. Vocês usam estola, báculo, mitra. Isso tudo são símbolos vindos do paganismo, das religiões pagãs. Portanto, vocês, católicos romanos tradicionais, ligados ao Papa, são sincretistas. Se vocês podem ser católicos romanos, e por palavra romano aqui, eles entendem o quê? O sincretismo com as religiões romanas, pagãs. Por que é que eu não posso ser católico do candomblé? Entendeu? Sincretismo. Eu posso trazer, se você pode trazer a liturgia dos pagãos para dentro da igreja, eu posso trazer o candomblé para dentro da igreja. Então não reclame. Vocês são sincretistas também, seu Papa, seu cardeal, seu Padre Paulo. Só que eles estão errados, meus irmãos. Porque o nosso manual de liturgia não está escrito em nenhum curso de liturgia greco-romano. Nosso manual de liturgia é o Apocalipse. O nosso manual de liturgia é o livro do Apocalipse e é de lá que nós tiramos os nossos símbolos litúrgicos. Estão todos lá. O incenso, o altar, as vestes alvejadas no sangue do Cordeiro, a divina liturgia, as prostrações, as genuflexões, o hino dos anjos, está tudo no livro do Apocalipse. E a gente cai feito um patinho nesse tipo de argumentação, entendeu?
A gente cai feito um patinho, nós somos sincretistas, verdade. Tudo vem do culto greco-romano. Abre parênteses aqui, nota de rodapé. Mesmo que viesse, gente, não vem, mas mesmo que viesse, uma coisa é você pegar um elemento de uma religião pagã, esvaziá-la do seu conteúdo e colocar um conteúdo cristão, porque não tem dúvida nenhuma de que a alva branca que nós usamos tem um conteúdo cristão, batismal. Não tem dúvida nenhuma de que o cajado do pastor tem um conteúdo cristão. Não tem dúvida nenhuma de que a casula é uma veste real e sacerdotal com conteúdo cristão. Uma coisa é você pegar uma coisa hipoteticamente pagã, esvaziada do seu conteúdo e colocar um conteúdo cristão. Outra coisa é você trazer conteúdos pagãos para dentro do cristianismo, que é o que eles fazem. Dá para ver a diferença? Eles trazem o paganismo para dentro do cristianismo. E isso, evidentemente, não é nem heresia, tá, gente? Isso não é heresia. Isso é apostasia total. Heresia é quando você nega um artigo da fé. Mas quando você nega a fé inteira, ou seja, quando você não tem fé nenhuma, você é um apóstata. Esse pessoal do pluralismo religioso, do macroecumenismo, eles não chegam a ser hereges. Porque o herege ainda tem a dignidade de ser cristão. É um cristão herege, mas ele ainda é cristão. Os protestantes são hereges. A Assembleia de Deus é herege. Mas esse pessoal do macroecumenismo, eles são simplesmente apóstatas. São ex-cristãos que se queixam e continuam achando que são cristãos. E estão dentro da igreja. Estão dentro da igreja celebrando missa. Alguns até usando báculo e mitra. Mas são simplesmente apóstatas. Fecha parênteses. Voltando àquilo que eu dizia. A liturgia é oferecer-me com Cristo ao Pai. Quando nós participamos da Santa Missa, eu já expliquei isso em vários lugares, mas eu insisto porque isso é muito importante. No Santo Sacrifício Eucarístico nós temos 3 coisas para fazer. Anote esses 3 verbos. Se você nunca ouviu uma pregação minha que explica isso, anote agora. Se você já ouviu, é hora de revisão. 3 coisas nós fazemos na liturgia eucarística: oferecer, suplicar e comungar. 3 verbos: oferecer, suplicar, comungar. Você oferece a você mesmo ao Pai com Cristo no Espírito Santo. Você pega as suas angústias. O que é que está tirando o seu sono de noite? É a síntese teológica que você não consegue terminar? O que é que está tirando o seu sono? É aquele pecado do qual você não consegue se desapegar? É a dívida da sua família? É a doença da pessoa que você ama? O que é que está tirando o seu sono de noite? Muito bem, ofereça. A miséria, junto com o pão e o vinho. O pão e o vinho são fruto da criação. A gente diz fruto da terra, fruto da videira, mas são fruto também do trabalho humano. Interessante, Jesus poderia ter pego para fazer a Eucaristia uma maçã e um copo d'água. Não é isso? A água tem na natureza, maçã tem na natureza. Então vamos fazer a Eucaristia com maçã e água. Não, mas ele pegou 2 coisas que não existem na natureza. Vinho não tem na natureza. Nunca vi garrafa de vinho pendurada em árvore, né? E pão também não tem na natureza. O vinho é o quê? É a uva amassada e fermentada, é fruto da videira, criação de Deus, mas é fruto também do trabalho do homem, da ação humana. O vinho, o pão é a mesma coisa. É o trigo
moído, cozido, fruto do trabalho humano. Então, gente, quando nós oferecemos pão e vinho, nós estamos oferecendo a criação de Deus e, ao mesmo tempo, a história humana. A minha história, a sua história, suas angústias. Ofereça. Número 2, suplique. Suplique o Espírito Santo, epíclesis, quer dizer isso em grego. A gente aportuguesou como epiclese. Epíclesis é essa súplica. A palavra epíclesis quer dizer isso, suplicar. Pedir ao Espírito Santo que venha sobre o pão e o vinho. Ou seja, que venha sobre o nosso trabalho, sobre a nossa miséria, sobre a nossa história, sobre as angústias, sobre aquilo que você vive, sobre o seu dia a dia. Suplique, peça. E terceiro, comungue. Ou seja, quando o Espírito Santo vem, a criação inteira e a história humana está unida à natureza do próprio Deus. Nós estamos vivendo a vida divina, já não mais a nossa. Já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Já não são pão e vinho, são Cristo. Então, quando você participa verdadeiramente da liturgia, já não é mais você, mas é Cristo. Agora, você é o quê? Você é somente Papa Hóstia? Que raça de seminarista que você é? Que está vivendo em pecado, apegado ao pecado, vive situações de devassidão imoral e comunga todos os dias sacrilegamente. Porque comunga sacrilegamente, gente, quem não quer mudar de vida, quem não está se oferecendo, quem não está realizando o sacrifício. Deus sabe que eu não mereço comungar. Eu, Padre Paulo Ricardo, eu não mereço celebrar missa. Eu não mereço comungar. Deus sabe disso. Agora, quando eu, celebrando a Eucaristia, ofereço essa minha miséria e digo, Senhor, é miséria, mas transforma, faz alguma coisa, muda. Olha o meu pecado, Senhor, olha a minha miséria. E eu ofereço e suplico, envia teu Espírito Santo nessa miséria, me transforma, me faz um homem melhor. Então eu posso comungar, eu posso me unir a Ele. Mas se eu não ofereci a minha miséria, se eu não ofereci o meu pecado, se eu não ofereci a minha vida, se eu não ofereci o trabalho humano, a palavra trabalho quer dizer isso, quer dizer sofrimento. Uma pessoa trabalhada é uma pessoa sofrida. Quando eu sofro e ofereço meu sofrimento a Cristo, eu posso comungar. Isso é o sacerdócio batismal. Por que a vida religiosa hoje está em crise? A vida religiosa está em crise porque não tem mais ninguém se oferecendo como sacrifício batismal. Quando o religioso quer ser religioso porque ele quer transformar a sociedade, mas ele não quer se oferecer em sacrifício, que sentido tem essa vida? A vida religiosa está toda ela enraizada no sacrifício batismal, nessa Páscoa do batizado que morreu. Gente, era uma coisa cheia de sentido a vida religiosa quando ela é oferecimento. Se você vai ser religioso por aquilo que você faz, né? Sei que tem alguns religiosos aqui presentes. Se você é religioso, o que é que o religioso faz? Isso é que o povo pergunta, né? Você é irmão, né? O que é que o irmão faz? O irmão pode batizar? Não. O irmão pode celebrar missa? Não. O irmão pode fazer casamento? Não. O irmão pode fazer... O que é que esse homem faz? Ô sujeitinho inútil seu! O que é que você faz? Gente, o religioso não se define pelo que ele faz, se define pelo que ele é. Ele é um batizado que se oferece completamente a Deus, suplica o Espírito Santo sobre essa miséria e com a sua oferta oferece o mundo inteiro e suplica o Espírito Santo sobre o mundo inteiro, para que o mundo inteiro comungue e participe da vida de Deus. Isso é o sacerdócio.
Esse é o sacerdócio batismal. Não espere ser padre, seminarista, presta atenção. Não espere ser padre para viver o sacerdócio batismal. Não faça como eu, né? Que só aprendi isso depois de padre. Quando agora eu tenho a obrigação de viver não só o sacerdócio batismal, mas o sacerdócio ministerial. Valorize o sacerdócio. Eu só fui valorizar o meu sacerdócio batismal depois que eu era padre. Então não espere ser ordenado padre para valorizar o sacerdócio batismal. Por quê? Porque o sacerdócio ministerial tem um sentido. Qual é o sentido do sacerdócio ministerial? Levar os fiéis batizados a se entregarem no sacerdócio batismal. Então, enquanto o sacerdócio batismal é como que uma finalidade, o sacerdócio ministerial é um meio, é um instrumento para que a finalidade se cumpra. Então, na verdade, o sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio batismal. Bom, meus irmãos, oferecer os nossos corpos em sacrifício, diz São Paulo. Este é o vosso verdadeiro culto, essa é a vossa verdadeira liturgia. Lá em Cuiabá, nós temos uma briga todos os anos com os seminaristas que chegam na época da ordenação. Não é briga não, eles já sabem que... Briga quer dizer que eu vou brigar, eu vou insistir, né? Mas eles já sabem que eu vou fazer isso. Criaram esse negócio agora de enxoval de ordenação. Já viu isso? Ah, sim, ué. O cara só quer ser ordenado com casula da Slabink, entendeu? Que vem da Bélgica. Com uma alva, né? Feita pelas monjas das catacumbas de Priscila, em Roma. A batina precisa ser feita pelo alfaiate do Papa, porque senão não serve. E lá vai ele, né? O príncipe da Dinamarca, feliz e contente de ser ordenado. Gente, isso não é sacerdócio nem aqui nem na China. Meu filho, você quer ser padre? Se ofereça em sacrifício, para de moagem. Agora nós temos aí gente que tem vocação para ser modelito, né? O modelito eclesiástico. Para com esse negócio. Aí vai. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu suplicar uma coisa para vocês. Como São Paulo suplica ali. Por favor, sejam padres, mas não sejam esquisitos. Entendeu? Você tem que ser uma pessoa normal. Você não pode ser um esquisitão. Que você use a sua batina como padre, tudo bem. Mas o cara, ele quer usar batina, faixa, romeira, solidéu, Saturno, barrete. Você parece um padre da década de 50 que entrou na máquina do tempo, apareceu em 2009. 60 anos depois. 60 anos depois. Gente, vamos ser normais, pelo amor de Deus. Posso pedir isso para vocês serem normais? Não sejam esquisitões. Usem a batina de vocês, o clésima de vocês, mas sejam gente normal. Não seja uma figurinha diferente, todo mundo diz, ih, aquele lá é esquisitão, hein? É importante que, além de ser padre, vocês sejam gente, entendeu? Que a pessoa veja você usando batina, mas a pessoa tenha a nítida certeza de que dentro daquela batina tem um ser humano normal, não um personagem. Porque tem gente que, ao invés de ser padre, é um personagem. Outro dia foi ordenado ordenado, na linguagem antiga, sagrado, né?
foi sagrado bispo, foi ordenado um bispo lá na nossa província eclesiástica. Eu posso falar tranquilamente porque foram ordenados 3 esse ano, então ninguém sabe de quem que eu estou falando. Quando me perguntaram, padre, o que é que o senhor acha do novo bispo fulano de tal? Eu disse, olha, eu estou muito bem impressionado com ele. Aí disseram, por quê? Porque quando eu falei com ele, eu tive a nítida impressão de que eu estava falando com uma pessoa. Ué, mas os outros não são assim? Nem sempre. Existe um bom número de padres e bispos que você fala com ele, você não está falando com uma pessoa, você está falando com um personagem. Você nunca sabe o que ele pensa. Você nunca sabe quem ele é. É um personagem. Você vê aquela pessoa que entra assim. Mas o que é aquilo? É um ser humano? A pessoa chega, você não é capaz de falar feito gente. Ele está sempre impostado, né? Aquela figura áulica, parece que saiu da corte de Luís XIV. Aí quando celebra a missa, coloca uma alva com todas as rendas tiradas das anáguas de Madame de Pompadour. Eu não sou contra a renda. Se você quer usar renda, meu filho, olha, gosto, cada um tem o seu, né? O que é gosto, o que é de gosto é regalo da vida, né? Como diz o outro. Eu não gosto de renda porque não é do meu feitio, não uso renda. Mas não sou contra a renda. O Papa usa renda, o Papa gosta de renda. E eu sou fã de carteirinha número 1 de Bento XVI. Entende? As pessoas que eu mais admirei na minha vida usam renda. Dom Eugênio Salles, que escreveu o prefácio, a apresentação do meu livro, ele usa renda. Mas você vê que é um homem debaixo daquela renda. Não é um personagem. Não é um esquisitão, entendeu? Não é o que você põe que faz você uma pessoa. Você já é uma pessoa. Aí, quando você é um ser humano, o que você puser em cima, né, até orna, faz sentido. Mas esquisitão assim, parece... A pessoa quer compensar na embalagem aquilo que falta de conteúdo. E eu tenho todo o direito de falar isso, porque vocês sabem que eu gosto de batina, que eu uso clésima, que eu me visto, né? Até direitinho, né? Se fosse um cara de camiseta, chinelo de dedo e anel de tucum, falando isso, você já ia levantar um escudo protetor. Mas como é um sujeito de batina que está falando isso, acho que eu tenho o direito de falar. E você vai ouvir, porque você sabe que é verdade. Então, vamos oferecer-nos em sacrifício. Você quer ser padre? Então se ofereça. Se ofereça. E se ofereça não somente por você, mas pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Eu quero retomar, eu sei que eu já preguei isso no Renascem, mas isso é tão importante que eu preciso retomar. Aquela famosa música dos Anjos de Resgate, né? Eu estou sem voz, vocês ajudarem aquele te amar por quem não te ama. Estou aqui, tá? Daqui a pouco, agora, pode preparar, vocês cantam. Então, essa música, ela é o retrato do sacerdócio batismal. É o que é o sacerdócio batismal. Quem somos nós cristãos? O Papa Bento XVI diz no Novo Povo de Deus, o cristianismo sempre foi um fenômeno microscópico na história. Nós somos poucos, sempre fomos fermento na massa, sal da terra, luz do mundo. Mas
Jesus nunca disse, vós sois a massa. Não, fermento da massa. Nunca disse, vós sois a terra. Disse, sal da terra. Nunca disse, vós sois o mundo. Disse, luz do mundo. Ou seja, nós somos poucos e fazemos a diferença no mundo. Então o que é que um batizado faz? Ele salva a humanidade. Você que é batizado e se oferece em sacrifício, mesmo que você não seja padre, jamais seja padre. Você que se oferece em sacrifício, um dia você vai chegar lá no céu, e um chinês que você nunca viu, que você não conhece, vai correr na sua direção. Um chinês pagão, que nunca foi batizado, que não conheceu Jesus Cristo, vai correr na sua direção lá no céu, vai se ajoelhar diante de você, beijar suas mãos, abraçar você e dizer, muito obrigado, porque o seu sacrifício unido ao sacrifício de Cristo me salvou. Você foi sacerdote para mim. Esse é o sacerdócio batismal. E é isso que essa música retrata. Vamos então cantar juntos e a gente vai explicando. Do começo. Estou aqui. Todo mundo. Pra ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, pra me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas, sou pecador. Vejam, essa música foi escrita para se cantar na frente do Santíssimo Sacramento. Eu estou aqui. E é interessante que quando a gente faz adoração no Santíssimo Sacramento, é importante que você não faça adoração só olhando para Jesus. Você faz adoração e você está unido ao sacrifício da missa, senão aquela adoração não tem sentido. A Eucaristia não é uma realidade estática, a Eucaristia é uma ação eucarística. Então você vai ao Santíssimo Sacramento para fazer o mesmo ato que você faz quando celebra a missa. Você vai se oferecer. Também estou aqui para pedir perdão. Ele continua. Também estou aqui pra pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração. Agora vem o sacerdócio batismal. Tem gente que não ama a Deus. E o que é que você está fazendo na frente do sacrário? Te amar, porque não te amo. Tem gente que não adora. Te adorar, porque não te adora. Esperar, porque não espera em ti. E pelos que não creem, eu estou aqui. Ontem alguém me perguntava a respeito do testemunho da Glória Polo, né? O que é que eu acho disso? Eu não acho nada, gente. Essas coisas, essas revelações particulares, a igreja oficialmente nunca acha nada. A única coisa que a igreja faz, ela olha lá, vê se tem alguma heresia. Se tem heresia, ela condena. Se não tem heresia, deixa para você acreditar se você quiser. São revelações particulares. Assim como a Virgem Maria que aparece, você acredita se você, na sua fé humana, acreditar. É uma questão de fé humana, não é questão de fé católica, não é fé teologal. É credibilidade como você crê numa pesquisa científica, ou se você crê ou não crê naquilo que o produto que você vai comprar na farmácia está te oferecendo.
É uma credibilidade humana, você investiga, examina. Se for falso, você joga fora. Se for verdadeiro, você abraça. Mas existe uma coisa muito verdadeira que a Glória Apollo fala naquele testemunho dela. Ela estava lá, entre a vida e a morte. Jesus aparece para ela e diz: você vai voltar. Mas não é por causa do que você está pedindo, não. Você vai voltar, e eu vou te mostrar por que você vai voltar. E mostrou para ela um camponês. Lá na cordilheira dos Andes, lá na Colômbia, um camponês que já tinha sofrido muito por causa das Farc, porque o filho tinha sido raptado, sofrendo. Esse camponês foi à missa. Na missa, Jesus permitiu que ela visse o coração dele. E então viu que ele só agradecia. Na hora do ofertório, o único dinheiro que ele tinha na vida, naquele momento, era uma nota de 10 e uma nota de 5. Ele pegou a nota de 10 e deu no ofertório, ficou só com 5. Quando saiu da missa, ele passou na feira. E na feira ele comprou uns doces embrulhados num jornal. Quando chegou em casa, abriu o jornal para tirar os doces e viu lá: doutora Glória Apollo na UTI entre a vida e a morte, atingida por um raio. Ele se ajoelhou na frente daquele jornal, lá onde ele estava, e chorando pediu a Jesus, disse: Senhor, se vós salvardes esta mulher, eu prometo que eu irei em peregrinação ao santuário tal e tal. E Jesus disse: pela oração dele você vai ser salvo. Gente, eu não sei se a Glória Apollo inventou isso ou se ela realmente viveu isso. Isso não me interessa. Eu só sei que isto é verdade. Entende? Dá para entender? Ou seja, a verdade teológica que está por trás é real. É assim que as coisas acontecem. Nós participamos da salvação do mundo. Essa é a glória, essa é a graça de ser cristão. O cristão, quem salva o mundo? Cristo. Mas quem é o Cristo? Cristo não é só a cabeça, Cristo é o corpo inteiro, a igreja. Nós estamos no ano paulino. Quando São Paulo se converteu, foi essa verdade que ele experimentou. São Paulo, no caminho de Damasco, experimentou que quando ele perseguia a igreja, ele estava perseguindo Cristo. Ou seja, quando São Paulo se converteu, não foi que São Paulo fez uma experiência carismática, sozinho, fora da igreja e descobriu Jesus. Não! São Paulo foi arremessado dentro da igreja por Cristo. A conversão de São Paulo já foi profundamente eclesial, porque quando ele perseguia a igreja, Cristo diz: sou eu quem você persegue. Gente, hoje em dia o pessoal da teologia de libertação insiste muito nessa tecla: a igreja é instituição, a igreja é instituição, a igreja é instituição. Gente, não existe essa bobagem. Só existe uma igreja, corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é quem está no céu, a igreja é quem está no purgatório, a igreja é quem está aqui nessa vida crendo e acreditando em Deus. Essa é a igreja, esse é o corpo de Cristo. Esse é o corpo de Cristo. É assim, é isso que São Paulo experimentou. Então esse é o corpo de Cristo que salva o mundo. O mundo será salvo sim pelo nosso sacrifício. Me desculpe, senhores protestantes, mas não o nosso, o de Cristo que vive em nós. Porque já não somos nós quem vivemos, é Cristo que vive em nós. Então quando você sofre, é Cristo crucificado. Saia de você, você está aqui sofrendo? Saia de você e olhe Cristo sofrendo lá na sua vida. Faça esse exercício e você vai ver que a paz invade o seu coração. Isso que eu estou dizendo não é um conceito abstrato, isso é verdadeiro, isso é real. Quando você vê que não é você sofrendo, é Cristo sofrendo em você, para a salvação da sua família, para a salvação daqueles que você ama, para a salvação daqueles que você nem conhece. É Cristo sofrendo em você. Ofereça, suplique e comungue. Esse é o sacrifício, esse é o sacerdócio.